E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o Cavaleiro da Lua, que foi o que ganhou a votação no vídeo anterior dos heróis. Então vamos começar agora. O Cavaleiro da Lua, ou Moon Knight em inglês, é um personagem das histórias em quadrinhos do universo Marvel. Seu verdadeiro nome é Mark Spector, embora ele se disfarce de outras pessoas para melhor investigar os casos que lhe interessam. Criado por Doug Moench e Don Perlin, ele surgiu primeiramente na revista Werewolf by Night, edição 32, em agosto de 1975. No Brasil, foi publicado primeiramente pela Rio Gráfica Editora, no início de 1980, na revista Almanac Premiere Marvel, com o nome de Lunar, o Cavaleiro de Prata. Ao passar para a editora Abril, esta resolveu mudar o nome para Cavaleiro da Lua. A editora Panini vem publicando a nova fase do Cavaleiro da Lua no Brasil desde o lançamento da revista Marvel Action em janeiro de 2007. O pai de Spector era judeu ortodoxo e fugiu para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, e sua mãe morreu pouco tempo depois de seu nascimento. Mark Spector seguiu uma vida bastante materialista após rejeitar o estilo de vida de seu pai, um rabino. Ao atingir a maturidade, Mark ganhou uma vida como boxeador, fuzileiro naval e contato da CIA, se tornando um agente de campo da CIA após 2 missões. Lá, ele trabalhou com várias pessoas que mais tarde iria interagir como Cavaleiro da Lua, incluindo William Cross, Amos Lardner e seu próprio irmão, Randall Spector. Randall matou sua namorada, chamada Lisa, com um machado para impedi-la de expor um esquema ilegal. Mark revidou com uma granada e achou que Randall estava morto. Depois, Spector renuncia de seu cargo para transformar-se em um soldado mercenário, onde trabalhou em conjunto com Howard Bushman, um terrorista de aluguel com o rosto tatuado. Em uma missão, Bushman planejava saquear o tesouro arqueológico do deus egípcio Khonshu, o deus da lua. O arqueólogo chamado Dr. Peter Around tentou impedir Bushman, mas teve o pescoço quebrado na frente de Spector. Spector resolveu se virar contra seu chefe, mas foi derrotado e largado para morrer no deserto. Os seguidores de Khonshu encontram Spector, que estava clinicamente sem vida, e fizeram um ritual sobre a estátua do deus egípcio, que surge em uma visão e lhe oferece a chance de ser seu avatar na Terra. Mark aceita e desfaz a organização de Bushman nesta parte do mundo. Quando retornou para os Estados Unidos, decidiu seguir uma vida voltada para se redimir de seus atos. Adotou um uniforme prateado em homenagem a Khonshu e se autodenominou Cavaleiro da Lua, passando a atuar como vigilante da cidade. Contratou o seu amigo Jean-Paul Duchamp, conhecido como Francês, para se infiltrar numa organização criminosa chamada Comitê, com o propósito de investigar seus negócios no submundo. Combatendo a organização, o Cavaleiro da Lua conseguiu pôr fim às suas operações criminosas e iniciou um namoro com Marlene Around, que o ajudava em suas missões. Mark adotou a identidade do milionário filantropo Steve Grant e, para investigar o submundo da cidade, ele adotou também a identidade de um motorista de táxi chamado Jake Lockley. E assim, Spector seguiu vivendo 4 vidas diferentes: a de Cavaleiro da Lua, a de Jake, a de Mark e a de Steve. Lockley desenvolveu uma rede de informantes, incluindo o sem-teto Bertrand Cowler, a dona de lanchonete Jenna Johnson e seus filhos Rick e Ray. O comitê o contratou para capturar o lobisomem, Jake Russell, e ele só conseguiu detê-lo, em grande parte, graças à prata em seu equipamento. No entanto, percebe que planejavam transformar a irmã de Russell em outro lobisomem e usá-los como armas. Ele troca de lado, salvando Russell e sua irmã. Mark foi visitar seu pai em Chicago quando descobriu que ele estava morrendo. Mas chegou tarde demais. Para seu horror, o túmulo de seu pai foi roubado por Zohar, que usou o corpo como fonte de energia. Sofrendo um colapso mental grave, Mark decidiu abandonar todas as suas identidades alternativas para se estabelecer com Marlene. Também encontrou a paz por se reconciliar com o legado de seu pai e decidiu se aposentar da vida heróica. Spector desistiu da identidade de Steve Grant e vendeu o ídolo em uma galeria de Paris.
mas teve uma visão dizendo-lhe que a imagem será entregue para o mal, então retorna como Cavaleiro da Lua. Mas Marlene não tolera seu comportamento esquizofrênico e o deixa. Uma curiosidade sobre o Cavaleiro da Lua é que Mark se torna um dos aliados dos Vingadores da Costa Oeste desde o início da existência da equipe. Mas o herói inicialmente se recusou a participar, só entrando nela durante uma aventura temporal no Egito Antigo, onde Spectre os resgatou. Sua colega de equipe, Arpia, matou o Cavaleiro Fantasma, que não é um motoqueiro fantasma, só parece, e foi expulsa pelo líder e marido Gavião Arqueiro por isto. O Cavaleiro da Lua e Tigresa tomaram as dores da heroína e saíram da equipe também. Os três resistentes, junto com Bill Foster, o Golias Negro, enfrentam o Alto Revolucionário. Depois enfrentam o grupo Night Shift. Eles consultam Hailstorm sobre o Cavaleiro Fantasma e com isso Spectre descobre a presença de Khonshu em sua própria psique. Hailstorm convence o Deus da Lua a se afastar e, livre da intromissão de Khonshu, Spectre abandona a equipe. De volta a Nova York, Spectre reúne novamente com Marlene e descobre que Jeff White, filho de seu velho inimigo Homem da Meia-Noite, tentou tomar o seu lugar durante seu tempo na Costa Oeste e agora queria tornar-se um aliado. Jeff se torna o Meia-Noite, lutando contra o crime algum tempo junto com Spectre. Até que Meia-Noite foi aparentemente desintegrado durante a batalha contra o Império Secreto. White tinha sobrevivido. No entanto, foi transformado em um soldado ciborgue e agora acusava Spectre de ser o responsável pela morte de seu pai. O conflito com o Império atraiu heróis como os Novos Guerreiros, Justiceiro e Homem-Aranha. Na batalha final, White novamente morre, aparentemente esmagado pelos escombros quando o assédio do Império desaba. Spectre passou por outra experiência de quase morte, e então descobriu que seu irmão Randall tinha sobrevivido e estava tentando tomar o seu lugar como campeão de Khonshu. Randall, como Shadow Knight, conseguiu usurpar os poderes de Spectre temporariamente. Com a ajuda do Justiceiro, Spectre derrota Shadow Knight. Spectre teve de lidar com uma contraparte maligna criada por Marcus Morlock. E pouco tempo depois, Spectre foi definido pela deusa como um dos seres mais espirituais na Terra, graças às suas experiências de quase morte e sua devoção a Khonshu. O deus egípcio Seth atacou o Spectre Corp, uma empresa criada por Mark, com um vírus de computador. Ao invés de deixá-lo destruir todo o conglomerado de seus colaboradores, Spectre se deixou em quarentena em sua própria construção e morreu na crise que se seguiu. Khonshu ressuscita Spectre novamente para enfrentar Seth, que havia recrutado antigos inimigos de Mark como Bushman, o Espectro Negro e Morpheus. Usando um ídolo de Seth, eles tentaram acabar com a Conferência de Paz da ONU, mas Spectre frustrou a trama destruindo o ídolo. A CIA tentou assassinar Spectre porque ele sabia demais sobre seus programas de controle da mente. Junto com o antigo caso na agência, Candace Calder expôs os últimos atos de seus esquemas sinistros. Spectre ajudou o Pantera Negra a se reconectar com Beast, o seu próprio patrono, apesar do pesadelo representado por um falso Khonshu tentar desviá-los da sua finalidade. O real Khonshu ajudou a terminar a missão. Mark também foi abordado por Porta, dos Vingadores Centrais, que estava em uma busca de sangue novo para sua equipe. Mas Spectre o confunde com Meia-Noite, levando a uma briga. Depois do mal-entendido, Spectre não se alia à equipe. O Cavaleiro da Lua finalmente teve a derradeira luta com Bushman, onde o matou, mas o preço foi seus 2 joelhos quebrados. Aleijado e desanimado, ele voltou-se para as drogas e álcool. Durante a Guerra Civil entre os heróis Capitão América e o Homem de Ferro, tentaram recrutá-los para os seus lados, mas ele negou participar. Enquanto os recentes forçaram Spectre a sacudir sua letargia, ao preço de alguma estabilidade psicológica. Mark ainda acredita que é o campeão de Khonshu, mas em sua mente Khonshu usa o rosto de Bushman. Com isso, ele enfrentou o Meia-Noite, o Treinador e um comitê revitalizado. O Cavaleiro da Lua teve que fingir sua morte, que eu acho que é o maior poder dele, é morrer e voltar à vida depois. Quando Osborn enviou seus Thunderbolts para matá-lo. Depois disso, ele fugiu para o México por algum tempo e finalmente se encontrou com o Justiceiro. Ele retorna para Nova York, com Jack Lockley como sua personalidade dominante,
mas ainda luta contra sua natureza violenta e é perseguido por um pequeno algoz imaginário que o incita a matar enquanto tenta trilhar o caminho heróico sem matar vilões. O povo de Nova York começa a vê-lo como um herói e não como um vigilante assassino. Outra curiosidade sobre o Cavaleiro da Lua é que o Cavaleiro da Lua aceita a proposta de Steve Rogers, o Capitão América, de participar dos Vingadores Secretos. Essa equipe é formada com o intuito de localizar ameaças secretas de alto nível para assegurar a segurança da população. Sua primeira missão foi ir atrás do Capitão Barracuda, salvar os tripulantes de um navio e em seguida se infiltrar na sede da Roxxon com o parceiro Vingador, Homem-Formiga. Jake ou Mark ou Steve, ou sei lá quem, mudou-se para Los Angeles para trabalhar como um produtor de televisão que estava em uma festa comemorando o sucesso de seu novo show, The Legend of Khonshu, quando sua celebração foi interrompida por uma chamada e ele saiu para atender o Wolverine, o Homem-Aranha e o Capitão América, que os informou sobre os criminosos que migraram para Los Angeles e como agora ele operava lá, queriam que descobrisse a razão. A verdade é que os três Vingadores não passavam de meras alucinações. Spector avista Mr. Hyde matando 2 dos seus capangas e o herói tira da posse do vilão um Ultron desativado. A personalidade do Cavaleiro da Lua passa a variar, horas como Homem-Aranha, horas como Capitão América ou violento como o Wolverine. Em missões esquizofrênicas, ele se apaixona por Echo, investiga uma série de assassinatos onde o principal suspeito era Daken e enfrenta o Conde Nefária, que em um determinado momento mata Echo. Spector perde o controle de seu lado Wolverine, mata as 2 outras personalidades e depois ataca selvagemente Nefária. Depois, enfrenta Madame Máscara e outra personalidade aflora em Spector, a da recém-falecida Echo. A cabeça de Ultron foi dada a Tony Stark, que fez uma forte impressão em Mark. O Cavaleiro da Lua manifesta uma nova personalidade, Homem de Ferro. 3 meses depois, The Legend of Khonshu é cancelado e o Cavaleiro da Lua retorna para Nova York. Para finalizar o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre os Vingadores vs os X-Men. Alguns Vingadores vão até o Instituto Jean Grey para impedir que os alunos e professores se unissem à batalha entre os Vingadores e os X-Men. Mas a mutante Frenesi provoca uma briga entre eles. Para tirar a vampira da batalha, Mark faz ela o tocar para assim absorver sua psique. Spector tem muitos anos de prática e consegue manter suas múltiplas personalidades minimamente controladas, mas foi forte demais para a vampira. Então por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistirem mais um vídeo. Se gostaram, cliquem no gostei, adicionem aos favoritos, pelo menos avaliem o vídeo, se inscrevam no canal e eu vou colocar aqui na tela para vocês escolherem entre o antigo Besouro Azul e o Capitão América. Falou, tudo de bom, tchau!